E aí, gente plena como que vocês estão? Aspirantes à rainha, sejam bem-vindos para mais essa aula. Essa aula é mais uma aula para passar nervoso do que uma aula propriamente dita, tá? E aqui eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo e nós vamos discutir sobre necessidades. Eu tô chovendo no molhado, mas eu quero que vocês entendam isso até vocês ficarem carecas de saber, tá? Então, me acompanha aqui, me mandaram esse vídeo aqui e vamos assistir comigo. Bora. Som nem me viu. A toda a Irmandade que estão recebendo esse vídeo meu do meu esposo, que houve uma discussão entre eu e ele, mas é uma coisa que não é sempre que nós discutimos. Então é uma fatalidade, porque nós estávamos dentro de um elevador, dentro de um prédio onde tinha câmera, e acabou ele se alterando, porque eu falei algo que irou muito ele, que eu não deveria ter falado. Eu venho, por meio desse vídeo, comunicar. Então, olha só. Ela já começa a conversa num tom super formal. Eu venho por meio deste vídeo. A pessoa que me mandou esse vídeo, né? Eu falei assim, gente, vocês têm noção? Epa! Apareceu alguma coisa estranha para vocês? Abriu uma aba que nada a ver. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. A pessoa que me mandou esse vídeo, ela falou assim, dá uma olhada nisso daqui. Isso aqui é o exemplo da pessoa que ela passa por situações onde ela precisa, tá? E a palavra precisa traz um peso para vocês, porque você fala assim, como que uma pessoa, uma mulher, ela precisa ser agredida? Como é que uma mulher, ela precisa passar por uma situação dessa? Eu perguntei para a pessoa que me mandou, falei, se fosse você, o que você teria feito? Ah, eu teria dado um chute no saco dele e saído correndo, né? Vocês notam que durante o vídeo, ela não revida, ela só se defende com a mão, ela não revida. Isso é típico, isso é comum de pessoas que precisam de justiça, tá? Precisou de justiça quando era criança, foi muito injustiçada, passou por momentos de violência em outras situações. Para ela, no inconsciente dela, essa é uma forma de ser vista. E olha só a cara do sujeito. Fala, não dá vontade de dar um soco na cara dele? Ele tá sempre difuso, olhando para lá, olhando para cá. A importância dela na vida dele é baixíssima. E por que essa mulher não sai? Ela não sai por conta de dependência emocional, por conta de dependência financeira, tá? Então, eu sou aqui a pessoa que eu defendo dentro do meu processo que a mulher e o marido, né, eles sejam codependentes um do outro. É correto? Sim. Quando nós falamos de casamento, no casamento é o único lugar onde pode existir algum tipo de dependência emocional. Mas isso daqui não é dependência emocional saudável, não é o que é esperado dentro de um casamento, tá? Por quê? Porque esse cara, ele é violento, ele não cumpre com as funções dele. Proteção, essa mulher tá protegida? Provisão, provavelmente ela recebe o mínimo, e serviço ao feminino dela. Se ela tivesse dito algo que é desagradável para um marido pleno e analisado, um marido emocionalmente saudável, um marido normal, o que ele faria? Ele conversaria, ele tentaria entender o porquê que ela falou aquilo, e às vezes até o que ela falou é real, só que por doer muito, ele pode ficar chateado, mas ele nunca vai partir para violência. Eu afirmo com quase 100% de certeza. Essa mulher não é a primeira vez que ela sofreu esse tipo de violência. E às vezes vai passando a vida inteira. Ele leva a voz, ele grita, ele chuta o cachorro, ele quebra um copo na parede,
Ele quebra um celular dentro de casa. Vocês viram o caso daquela moça que levou 61 socos na cara? Ele já tinha quebrado, aquele cara, ele já tinha quebrado 3 celulares dela. A pergunta é, por que que ela não saiu correndo quando ele quebrou primeiro? Ou quando ele gritou primeiro com ela? Por quê? Porque ela precisa. Acontecendo isso agora, ela teve a visibilidade que ela precisava quando criança, porque sendo visto, você é cuidado. Uma outra evidência disso, gente, é o sobrepeso, tá? Não se engane. O sobrepeso, ele tem funções na nossa vida. Então, ou é para mostrar força, ou é para se proteger, ou força, proteção e visibilidade, ou é para ser visto. Posso usar as 3 funções juntas? Pode estar acontecendo, tá? Então, você aí que é mulher e vê essa situação, e às vezes você tem muita mulher que ela entra num conflito emocional, quando eu falo, o marido e a mulher, eles precisam ter uma codependência. É o único lugar que essa codependência ela é saudável, ela é necessária, inclusive. Eu canso de ver pessoas, inclusive atendo pessoas, que elas chegam aqui e vai relatando problema no emocional, vai relatando problema principalmente no financeiro, na carreira e na sexualidade. Mas geralmente o dinheiro. Aí quando eu vou perguntando, tem dependência da mãe? Não. Tem dependência do pai? Não, emocional, tá? Tô falando dependência emocional. Tem dependência emocional de alguma outra situação? Não. Escuta, e seu cônjuge, como que é? Ah, eu sou casado há, sei lá, 10 anos, certo? Você é casado como? Ah, sou casado. Casado como? Você é casado no papel? Não. Não sou. Entendeu? O que isso quer dizer, Violeta? Isso quer dizer que sexualidade interfere diretamente em dinheiro. Nossa, já mudei o assunto já, né? Mas quando o marido ele não se compromete com a esposa e a esposa não se compromete com o marido, você vai abrindo portas para diversos tipos de problema, tanto externos quanto internos. E se você, mulher, tiver necessidade de ser vista, ou você cresceu num ambiente violento, ou você cresceu com masculinos que sempre subjugaram o seu feminino, é nesse ponto que vai chegar. Só que a pergunta principal é, no primeiro grito, na primeira amostra que esse homem dá de que você não vale para ele, por que que ela não sai correndo? Porque é o padrão que ela conhece. É só o padrão que ela conhece. E é por isso que as mulheres... tem casos que a mulher ela vai, ela apanha e chega até o feminicídio. Porque ela não consegue sair desse cativeiro, gente. Isso é um cativeiro emocional. O que essa mulher tá passando, assim como aquela mulher do pastor lá, do fio dental e da peruca, você vê que ela tá envergonhada, você vê que ela tá para baixo. Pode ser que aquilo ali exista um acordo entre eles. Entenda, tem mulher que ela tem tanta necessidade a dependência emocional é tão grande, ela tem uma necessidade tão grande de estar ligada a alguém. Por quê? Porque quando tem pessoas, gente, que ela não conseguiu ativar a identidade dela e ela só se sente completa quando ela está grudada, colada, junto com uma outra pessoa. Por quê? É como se a identidade da outra pessoa fosse uma tábua de salvação para ela. Então, a identidade dela é sempre ligada à identidade do outro. E quando você não ativa a sua identidade, ou seja, você não sabe exatamente quem você é, não sabe exatamente para onde você vai, você não valoriza quem você é, não valoriza nada do que está em você, a sua identidade ela está deteriorada. E aí você vai precisar de outra pessoa. Então, é um marido, é uma amiga tóxica, é uma prima, é a mãe, é o pai, é o filho ou os filhos. E aí é problema atrás de problema, problema atrás de problema. Quando você não enxerga, dentro do casamento, é que fora do casamento também, tem pessoas que ela passa por problemas pequenos
E a pergunta que eu faço é: você vai esperar o que para você tomar uma decisão? E no caso dessa mulher, provavelmente o que ela está esperando? Um soco no olho, uma facada, um tiro. É o que ela está esperando. Ela faz isso de forma consciente? Obviamente que não. Nenhuma mulher de forma consciente quer isso, tá? Nenhuma. E essa pessoa, essas pessoas que têm esse nível de dependência emocional é que nem um negócio muito seco. Porque depois que isso acontece, o cara vai lá e fala assim: não, mas você sabe que você é importante. Eu conheci uma vez uma mulher, o marido traiu ela. Traiu assim, traiu online, né? Tava de conversinha com uma outra e ela nunca conseguiu provar se realmente houve alguma outra coisa. Era uma ex dele. E, e aí ela resolveu ir embora de casa. E ela resolveu ir embora de casa e eu falei: não, você tá certo, você tem que ir embora. Porque, peraí, se a pessoa, o cara não te respeita agora, e era, sei lá, poucos anos de casamento, 1 ou 2, ele não te respeita agora, ele não vai te respeitar nunca mais, né? É, Violeta, você sempre defende casamento, dá para salvar? Dá para salvar se os dois estiverem à vontade, com vontade de salvar. No caso ali, parecia que não, parecia que só ela queria salvar. Falei: não, você vai embora. Você quer salvar seu casamento? Ah, eu quero salvar meu casamento. Falei: então você vai embora, some daí, vai para casa da sua mãe, volta para onde você foi e vai viver tua vida. Vai procurar um emprego, vai juntar dinheiro, vai cuidar da tua aparência, vai viver a tua vida. Ah, mas e aí, o que que acontece? E se ele voltar? Eu volto? Volta. Só se ele voltar, se ele se humilhar, se ele se ajoelhar, se ele chorar, se ele implorar. E se ele implorar, você ainda vai fazer o quê? Nós vamos renamorar. Por quê? Porque o cara fez uma cagada muito grande. Ele tem que mostrar que ele está arrependido. Ele tem que mostrar valor. E outra, a partir de agora, você vai fazer novos acordos dentro desse casamento, tá? Então, o que que você aceita e o que que você não aceita? Ah, eu não aceito que você dê like em foto de fulano, de ciclano ou de mulheres na internet. Eu não aceito que você faça tal coisa, que você saia sem mim. São novos acordos. Você não vai aceitar. E agora que você vai colocar as rédeas, colocar os limites. E se ele aceitar os limites, isso significa que ele está arrependido. E que essa questão dele ter olhado para fora do casamento, inclusive nós vamos em algum momento aqui fazer uma aula sobre traição. Traição é uma necessidade do casal, sabia? É duro de ouvir? É duro de ouvir. É duro de digerir? É duro de digerir. Mas uma traição faz parte de uma necessidade do casal. A traição, ela nunca vem para destruir um casamento. Ela vem para regular o casamento quando você olha com os olhos corretos. Agora, o cara não. O cara trai 1, 2, 3, 4. Ah, não. Aí tá fora. Entendeu? E aí eu falei pra ela, eu falei: ó, você só volta pra sua casa com ele, né? Se ele voltar, se ele pedir perdão na frente dos seus pais, porque ele foi lá, tirou você da casa dos seus pais pra casar com você. E agora ele fez essa merda, você voltou pra casa dos seus pais. Então, e você vai renamorar. Vai namorar, ele vai ter que gastar tempo, porque no caso os pais dela moravam em outra cidade. Falei: ó, ele tem que ir e voltar várias vezes, ele tem que gastar dinheiro, ele tem que se fuder para ele provar que ele te ama. Se ele provou, beleza. O que que você faz? Você volta. Aí passou uns 10 dias, ela falou assim: ai, o fulano voltou a conversar comigo e não sei o quê. Falou que tá arrependido, que quer voltar. Eu falei: bom, então se ele tá arrependido, ele quer voltar, agora é a hora de você colocar suas regras. Aí ele falou assim para eu voltar para casa. Eu falei: então agora é a hora de você falar que você não vai voltar para casa, que ele tem que provar o valor dele. Aí sabe o que ele fez? Ele mandou uma imagem da casa, toda zoneada. Porque fazia mais de 10 dias que ela não estava na casa. Olha como a casa tá porque você não está aqui. Pausa para eu chorar. Falei para ela, falei: esse cara ele não tá arrependido merda nenhuma. Sai correndo 3 dias porque esse cara não está arrependido. O que ele quer é o teu serviço. O que ele quer é a tua utilidade. Ele não se importa com você como mulher. Você pode, inclusive, responder para ele: para esse problema que você está me mostrando, existe uma solução, chama faxineira.
Aí, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, tem um parente meu que tá passando... Aí ele foi adoçando ela, e eu falando pra ela, não caia nisso. Se ele tá te adoçando de longe, tá errado. Ele tem que te adoçar aí. Ele tem que sair da puta que pariu, de onde ele tá, e aí namorar com você de novo. E não é pra você dar pra ele, não. É começar tudo do zero. Ele falou, olha, tem um parente meu que vai passar aí, perto da sua cidade. Por que você já não aproveita e vem com ele? Tô com saudade de você. O que ela fez? Montou no carro e voltou para casa. Me responde, esse casamento tá ok? Ele tá de pé. É o melhor dos mundos? Obviamente que não. Não. Porque ele não conseguiu aprender a valorizar essa mulher. Com o tempo, ele melhorou, mas ele não é nem de longe o marido que ele tem capacidade de ser. Mas, quando você olha para a história dela, o pai deixou a desejar. Os homens todos que ela conheceu sempre se aproximaram para ter uma vantagem. Ela não conhece padrões de masculino forte, vamos dizer assim, tá? Então, você tá vendo como que a sua experiência, a sua sistêmica, aquilo que você viveu, ele determina aquilo que para onde você tá indo? Violeta, tem jeito de ser melhor? Tem. Racionalmente, o que ela quer? Ela quer um marido que se comprometa, ela quer um marido que divida as tarefas, ela quer um marido que cuide, que proveja, que sirva o feminino dela. Ela tem malemar. Consegue entender? Por isso que você, mulher, precisa fazer terapia. Por isso que você precisa entender todo o mecanismo da sistêmica. Por isso que você precisa entender como você funciona. Por isso que você precisa entender que você pode sim olhar para uma pessoa e aprender, saber. Se você consegue ver isso em você, você consegue ver no outro, você consegue ler no outro. Então você não sai por aí dando voz à tua criança interna machucada, que precisava ser vista a qualquer custo, inclusive com violência, e você vai, se você precisa ser vista, inclusive com violência, você vai achar um cara que te veja através da violência, que você seja visto através da violência. Consegue compreender quanto é grave isso? Entendeu? Então, se você tá aí, se viu nessa história, ouviu alguém, Violeta, eu não quero ser essa mulher nunca, não quero passar nunca por essa situação. Aí eu faço o convite para você, ou você vem para terapia, ou você vem para um treinamento, ou você aguarda aí a abertura da mentoria. Quando abrir a mentoria, você entra. Para quê? Para que você seja uma rainha, uma verdadeira rainha. Aprenda a ser tratada como uma rainha. Se comporte como uma rainha. E não vai ficar dando trela para esse tipo de homem, que é abusador. Às vezes o cara ele nem é agressivo, mas ele não valoriza você em nada. E aí você faz o quê? Vai ficando triste, vai ficando abatida. Aí, não sei o que acontece com a mulher, né? Mas quando a vida tá ruim, a primeira coisa que ela pensa, às vezes ela nem pensa, o corpo pensa. Ela engravida porque, talvez um filho vai resolver. E você acredita que resolve? Às vezes até no período da gestação até resolve. Porque o cara, ele fica eufórico com aquilo, ou ele tem um senso, né? Até, a gente tem uns instintos, né? O senso de paternidade dele flui, só que quando a criança nasce, a vida volta ao normal. E pior, agora ele tem menos ainda de você, porque você tem que se dedicar à criança. Aí agora você tem que lidar com ele, o marido, te infernizando e às vezes até com ciúme do filho. Aí piora, dobra o problema. E agora, se você quiser sair correndo, às vezes você é dependente financeiramente desse cara. E agora, por causa do filho, você vai ficando. Vocês entenderam o bololô, né? Bom, a aula de hoje é essa. Espero vocês na próxima terça-feira. Eu quero falar com vocês sobre quando é que um problema, você olha para um problema e esse problema ele se torna algo positivo, tá? Por quê? Todo problema é um mensageiro. E todo problema, ele traz um aprendizado. Quando você passa pelo processo terapêutico, existe
nós vamos analisar os problemas. E você precisa aprender a fazer isso. No processo terapêutico comigo, nos meus treinamentos comigo, você vai aprender a olhar para o problema de uma forma diferente. Porque o problema, ele traz para você informações valiosíssimas. E o melhor problema, Violeta, tem problema melhor? Tem. É aquele que você caçou. Não o problema que aconteceu porque você precisava de algo, que é o caso dessa mulher aí, ó. Ela é um problema que está vindo para fazê-la se mover, é uma necessidade. E ela muitas vezes não se move, ela não toma a decisão que precisa. Então, como é que você vai olhar para um problema e tomar a decisão correta a partir desse problema, tá? Então, eu espero você na próxima aula, na próxima terça-feira. Beijo, tchau.